beleza? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a renovação de contrato do atacante Ferreirinha com o Grêmio. Complicou? Vai renovar? Novamente uma renovação será conturbada. Ferreirinha tem 23 anos e teve alguns problemas no passado com o Grêmio. E por ter colocado o Grêmio na justiça ainda como jogador, ficou afastado. E até que chegou um período em que o Grêmio resolveu aceitar a renovação, pretendida pelo seu empresário, e que então circula aí algumas informações a respeito na mídia sobre valores, multa, salário. Eu sou Léo Nascimento, se inscreva no canal, vem comigo, se inscreva aqui, deixa seu like, compartilhe o vídeo com amigos para a gente continuar crescendo aqui e me ajudar no crescimento para chegar nos 10 mil inscritos, beleza? Vamos dar sequência porque é um assunto muito delicado de se falar, é um assunto muito complexo de se entender, onde não tem nem certo nem errado. Cada um defende a sua causa e os seus interesses. E vem se falando na mídia que a cláusula da multa rescisória do Ferreirinha é de 8 milhões de euros para os lados da Ucrânia, para o leste europeu no caso, né? E os outros valores para a Inglaterra e Espanha, que giram em torno de 12 e 15 milhões de euros. Mas não tem essa informação correta, muito menos o salário do jogador, porque isso é confidencial. Ninguém tem, eu tenho uma informação, isso, aquilo. Eu tinha informação que era 10 milhões de euros, foi uma pessoa que me passou, responsável junto para a elaboração de alguns contratos, me passou que era 10 milhões de euros. Ou seja, o Pablo Bueno hoje deu uma entrevista na Rádio Grenal, e como ele sempre faz, muito polêmico, ele falou de várias coisas, e ele falou que não tem valores definidos, o que está se falando na mídia não é o correto, porque está confidencial, ele não pode ser divulgado, e quem divulgou isso terá penalidades, porque já tem cláusulas no contrato que falam sobre a respeito disso, justamente por conta do Grêmio ter entrado em litígio com o Grêmio. Como ele é muito polêmico, ele falou questões relacionadas ao Renato, ele falou questões relacionadas ao Klaus Câmara, que não sabe nada de futebol e que não acredita no que o Klaus Câmara sempre falou, teve problema. Naquele período ele ainda disse que o problema que o Grêmio teve foi com o Klaus Câmara. O Klaus Câmara queria tirar o Ferreirinha do Grêmio. E aí quando foi perguntado sobre a renovação com o Grêmio, os interesses de clubes do exterior, e por isso que ele estava em Porto Alegre, ele diz, sempre tem interesse de clubes em cima do Ferreirinha. Jogador como Ferreirinha sempre tem propostas e interessados. Ele é um jogador do futebol arte. E sobre a renovação, ele disse assim com clareza, que não foi procurado por ninguém do Grêmio, né, pelo Grêmio para tal negócio. E eu até acredito que não tenha sido procurado, né, por várias questões. Em algumas situações, ainda coloquei aqui, porque em nenhum momento o Grêmio falou em renovar com o Ferreirinha. Simplesmente foi divulgado na imprensa que a multa rescisória dele era baixa e a torcida inflamou isso, que chegou nos ouvidos do presidente Romildo Bozan e do Marcos Hermann, falando que o Grêmio precisa ser sobre a cláusula da multa, né? Que o Grêmio estabeleceu a multa muito baixa. E o Romildo falou que realmente existe uma multa muito baixa, mas naquele momento, naquela época, era o que se precisava. Senão nós iríamos perder o atleta. E a gente viu que ele é um jogador diferenciado. Ou seja, naquele período, o atleta não foi bem visto, não foi bem avaliado. E o Grêmio tentou corrigir, tanto que ele está aí, sendo um dos principais jogadores do time do Grêmio. E aí a gente chega numa outra parte, em que quando ele foi comentado a respeito sobre com quem ele ia renovar, porque na rádio os entrevistados apertaram ele. E aí ele falou que por conta disso, disse assim, mas agora vai chegar o Diego Serri, um outro conceito. E aí ele coloca assim, tomara que não seja um Klaus Câmara da vida. Ele já coloca empecilhos, já vem assim, ele sai falando sem pensar. E um cara que é negociador não deve fazer isso, mas as atitudes dele, ele responde por ele. Então eu não posso dizer se ele está certo ou está errado. Eu posso dizer que no contexto da avaliação dele, da forma que ele age, pode causar rupturas, pode causar alguns problemas. E depois tu tem que acabar contornando isso. E aí cabe toda uma situação em que tu querer chegar próximo de uma vaidade.
como ele se diz gremista, ele atacou muito o Renato. Mas ele atacou o Renato treinador, ele atacou o Renato pessoa ou ele atacou o Renato estátua, o ídolo? E a gente não consegue mencionar isso porque não convive com ele. Então a gente não pode julgar o cara, não se pode julgar ele. Ele está defendendo seus interesses. Ferreirinha tem 23 anos e ele já era para ter estourado. O próprio empresário sabe disso. E agora, talvez criando um outro impasse para renovar por conta dessas declarações na rádio, apesar de que podemos entender o desejo do Grêmio de renovar e o próprio jogador que queira ficar no Grêmio porque está feliz, como o próprio Pablo Bueno falou na entrevista na Rádio Grenal, ele foi perguntado sobre os valores que se seriam propostos. E ele disse assim, eu não tô com proposta para o Grêmio para renovar e pedir um alto salário. O Grêmio que quer renovar com ele. Então, se a gente vai renovar e para aumentar essa multa, a gente precisa chegar próximo com os salários, pelo menos, dos principais jogadores do Grêmio. E aí precisa ter uma noção do que é os principais jogadores. Né? A gente precisa definir quais são os principais jogadores. Ele, em seguida, foi perguntado, para vocês entenderem como ele age, foi perguntado sobre o Tyson. E aí ele preferiu não responder sobre a questão do Tyson estar em Porto Alegre, ter voltado para o Inter, porque ele disse que já teve problemas com o Tyson anteriormente. Então ele prefere não falar nada a respeito. Isso mostra que alguma coisa ele fez e que ele já aprendeu. E ele ainda está se controlando para algumas situações. E os entrevistadores continuaram espetando ele. E aí, perguntado de novo, falando sobre a renovação do Ferreirinha, ele falou que não foi procurado, que vai sentar e vai tentar definir com a diretoria do Grêmio, caso fosse possível sentar e renovar, porque ele pode ter uma proposta a qualquer momento de tirar o jogador agora no meio do ano. Ele não falou, ele disse que existe propostas e interesses, mas o Ferreirinha está feliz e ele não acha necessário fazer isso agora, apesar da idade dele elevada, que ele já poderia estar em outro clube. Eu posso dizer que no Grêmio deverá fazer a renovação do contrato do Ferreirinha, pagando o que acha ser justo. Mas a multa não ficará tão elevada como nós, torcedores, comentamos com a imprensa e questionamos. O próprio presidente Romildo e o Marcos Herman também falou. Agora, pensando como dirigente do Grêmio, ceder às pressões, mais uma vez, do empresário e pular a fase do crescimento dos jogadores, porque isso afeta as categorias de base, pode prejudicar a renovação dos outros jogadores. Mas o próprio empresário não está preocupado com isso. Ele tem as convicções dele, o que eu venho falando. A própria entrevista dele, ele já fala nisso. Ele fala que ele é gremista, ele conta histórias de arquibancadas do Olímpico com o pai dele. Mas uma coisa é certa, o Ferreirinha está decidindo, né, alguns jogos para o Grêmio, alguns jogos importantes. Podemos falar o jogo contra o Palmeiras, podemos falar o jogo contra o São Paulo, podemos falar o jogo agora o próprio Grenal, e é cabível sim dele ter um alto salário, e ele está sendo protagonista sim no time do Grêmio. Mas assim, entre os principais jogadores do Grêmio e os jogadores campeões do Grêmio, existe uma diferença. Porque o Grêmio ainda tem jogadores que são campeões da América, da Sul-Americana, que estão num nível acima dos outros. O Grêmio provavelmente estabeleceu uma etapa de salário para esse tipo de jogador. Estamos falando de Michael, Jeromel, Kahneman. Esses jogadores ganham um alto salário por ter sido campeões com o Grêmio, Copa do Brasil, Libertadores. Agora, Jean-Pierre e PP são os principais jogadores do time do Grêmio. E o salário deles gira na casa de 280 a 300 mil reais. Ferreirinha, não seria justo ou aceitável o clube chegar nesse nível, mas precisa também o clube ter a certeza de que vai ter uma multa rescisória elevada. E isso ainda não é a garantia de que vá favorecer o jogador, que vá favorecer o clube, porque o jogador decide onde ele quer jogar. Se alguém chegar e dizer que tu botar uma multa com 50 milhões de euros e alguém chegar e dizer assim, eu pago só 10 e ele disser que quer ir embora, ele vai embora. Quantos jogadores o Grêmio liberou com a multa embaixo? É assim que funciona o mundo do negócio. É só uma garantia. Posso bater o pé e ele só vai embora se pagar a multa. Beleza. E aí o jogador não joga mais, tu paga o salário e assim por diante. É um negócio, é uma negociação.
Mas o que importa neste momento é o que o Grêmio consiga segurar o jogador até o final do ano e preparar, neste período, novos extremas para o lugar do Ferreirinha. Ferreirinha tem 23 anos, em dezembro fará 24. Ele vai estar pronto para sair do Grêmio. Talvez com uma proposta milionária ou talvez com uma proposta baixa. Tudo o que o Grêmio precisa agora é apagar incêndio rapidamente para continuar neste bom momento. Beleza? Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, ative as notificações, compartilhe o vídeo com amigos. Aqui é Grêmio.